A mecânica clássica é excelente. Se você conhece o estado de um sistema, como a posição e velocidade de uma partícula, pode usar a segunda lei de Newton para calcular o que essa partícula fará no futuro. Na mecânica quântica, se você conhece o estado quântico de uma partícula, ou seja, sua função de onda, você pode usar a equação de Schrödinger para calcular o que essa partícula fará no futuro. Geralmente, ela se espalha ao longo do tempo, como está fazendo aqui. Note que para fazer essa animação, realmente resolvemos a equação de Schrödinger. Então, há uma bela simetria aqui. Se você conhece o estado inicial, pode usar uma equação para evoluir esse estado de maneira suave e contínua para o futuro. O problema é que na mecânica quântica nunca observamos a função de onda assim. Em vez disso, quando a medimos, encontramos a partícula em um único ponto no espaço. Então, como vamos conciliar a função de onda espalhada evoluindo suavemente sob a equação de Schrödinger com essa detecção de partícula pontual? Agora, acho compreensível que quando os fundadores da teoria quântica abordaram esse problema, eles consideraram a medição mais real do que a função de onda. Afinal, a medição era algo que realmente observamos e corresponde à nossa experiência de um mundo de partículas de matéria. Definir precisamente a função de onda era mais complicado. Schrödinger formulou sua equação de onda porque cientistas como de Broglie suspeitavam que a matéria tem propriedades ondulatórias. Mas foi necessário um terceiro físico, Max Born, para propor como deveríamos interpretar a função de onda. Em cada ponto no espaço, a função de onda tem uma amplitude complexa, um número real mais um imaginário. Max Born sugeriu que, ao elevar ao quadrado a amplitude, obtém-se a probabilidade de encontrar a partícula naquele local. A necessidade de elevar a amplitude ao quadrado aparece como uma nota de rodapé de última hora no artigo de Born. Mas foi assim que a probabilidade foi introduzida no cerne da nossa visão de realidade. Isso é um grande salto filosófico. O universo deixou de ser determinístico. Isso incomodou muitos cientistas, principalmente Einstein. Mas a regra de Born, como é chamada agora, permanece no coração da mecânica quântica porque é espetacularmente bem-sucedida em prever os resultados de experimentos. Então, a maneira como a mecânica quântica passou a ser entendida e a maneira como eu a aprendi é que existem dois conjuntos de regras. Quando você não está olhando, a função de onda evolui segundo a equação de Schrödinger. Mas quando você faz uma medição, a função de onda ela colapsa de repente e irreversivelmente. E a probabilidade de medir qualquer resultado particular é dada pelo quadrado da amplitude da função de onda associada a esse resultado. Agora, o próprio Schrödinger odiava essa formulação, e é por isso que ele inventou o famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Coloque um gato em uma caixa com um átomo radioativo. Adicione um detector de radiação que aciona a liberação de gás cianeto venenoso. Embora tenha sido apenas um experimento mental, Schrödinger observa que este dispositivo deve ser protegido contra a interferência direta do gato. De qualquer forma, o objetivo do experimento é ampliar o estado do átomo até o estado de algo macroscópico e tangível. Ele poderia ter escolhido qualquer coisa, não precisava estar vivo, mas Schrödinger selecionou um gato. Se o átomo decair, o detector detecta a radiação, libera o veneno e o gato morre. Se o átomo não decair, o detector não detecta a radiação, o veneno não é liberado e o gato fica vivo. Como o estado do gato e do aparelho detector estão diretamente ligados ao estado do átomo, dizemos que eles estão emaranhados. O estranho, segundo a mecânica quântica, é que o estado do átomo pode ser tanto decaído como não decaído. Geralmente está em uma superposição de decaído e não decaído simultaneamente, desde que nenhuma medição tenha sido realizada. Este estado de superposição do átomo se emaranha com o detector e depois com o gato. Então, após algum tempo, a função de onda de tudo dentro da caixa está em uma superposição do estado átomo não decaiu, veneno não liberado, gato vivo, e do estado átomo decaiu, veneno liberado, gato morto. Então, de acordo com a mecânica quântica, o gato realmente está vivo e morto ao mesmo tempo.
Somente quando abrimos a caixa e fazemos uma medição é que a função de onda colapsa e o gato realmente se torna ou morto ou vivo. Atualmente, o gato de Schrödinger é comumente usado para ilustrar a estranheza da mecânica quântica. Mas esse não era o ponto de Schrödinger. Ele queria mostrar que a mecânica quântica estava errada como formulada. Retomando o argumento de Schrödinger neste vídeo, quero mostrar que há uma forma melhor de pensar sobre seu experimento mental do gato. Na verdade, uma maneira melhor de pensar sobre a mecânica quântica inteiramente que eu argumentaria ser mais lógica e consistente. Para chegar lá, temos que examinar os 3 componentes essenciais do gato de Schrödinger: superposição, emaranhamento e medição, para ver se algum deles é falho. Superposição é a ideia de que objetos quânticos podem estar em 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Isso parece uma ideia louca e algo que nunca observaríamos, mas fazemos indiretamente com o experimento da dupla fenda. Elétrons individuais, disparados através de 2 fendas em uma tela, geram um padrão que não é apenas a soma dos elétrons passando separadamente por cada fenda. É um padrão de interferência. Somos forçados a concluir que um único elétron de alguma forma passa por uma fenda e a outra fenda simultaneamente. Isso é superposição. É fácil entender a superposição com ondas. Elas estão espalhadas no espaço e é claro como o pico de uma onda de uma fenda cancela com o vale da onda de outra fenda para produzir o padrão de interferência. Felizmente, sabemos que quando não observamos, os elétrons são representados por uma onda, a função de onda. O experimento da dupla fenda é uma evidência concreta de que a onda permite que elétrons individuais passem pelas 2 fendas simultaneamente. Portanto, a superposição está em terreno firme. O próximo conceito é o emaranhamento. Considere 2 elétrons disparados um em direção ao outro com velocidades iguais e opostas. Sabemos que eles vão se dispersar, mas não sabemos exatamente como. Suas trajetórias são dadas por funções de onda espalhadas que só nos dão probabilidades. Mas assim que medimos o momento de um dos elétrons, imediatamente sabemos o momento do outro. Ele deve ser igual e oposto, senão a conservação do momento seria violada. Agora isso pode parecer óbvio, mas considere que antes da medição, o momento de cada elétron estava em uma superposição de estados. Medir um colapsou instantaneamente a função de onda do outro. Isso seria verdade mesmo se os elétrons estivessem a anos-luz de distância. Esses elétrons estão emaranhados. O que realmente está acontecendo aqui é que, após interagirem, os elétrons não têm funções de onda separadas de forma alguma. Eles são descritos por uma única função de onda. E isso é o que significa estar emaranhado. Isso explica por que medir um afeta imediatamente o estado do outro, porque a única função de onda colapsou. Na verdade, se fôssemos rigorosos, teríamos que dizer que existe apenas uma função de onda, a função de onda do universo inteiro, que inclui absolutamente tudo. Mas no caso de partículas quânticas isoladas e não emaranhadas, podemos razoavelmente falar sobre suas funções de onda individuais e então, uma vez que interajam com algo mais, o emaranhamento é o resultado. Então, o que vimos é que a superposição é realmente a mesma coisa que descrever sistemas com ondas, e o emaranhamento significa que, após as partículas interagirem, elas são descritas por uma única função de onda. Essas são partes fundamentais da teoria quântica que descreve sistemas com funções de onda que evoluem de acordo com a equação de Schrödinger, o que nos deixa apenas com a medição. Lembre-se, o postulado da medição foi adicionado como um segundo conjunto de regras para conectar a matemática da mecânica quântica ao que realmente observamos. Mas não parece estranho que deva haver uma regra para como os sistemas evoluem quando não estamos olhando e uma regra diferente para quando estamos. Quando você reduz tudo, a medição é apenas a interação de um sistema quântico, elétrons e fótons, com outro sistema quântico e sabemos exatamente como lidar com isso. Simplesmente evoluímos suas funções de onda de acordo com a equação de Schrödinger. E se jogarmos fora todas as regras associadas à medição? Bem, então, no experimento mental do gato de Schrödinger, o átomo radioativo em uma superposição de decaído e não decaído se emaranha com o detector,
e por sua vez com o gato. Lembre-se, também somos feitos de elétrons e átomos que obedecem às leis da mecânica quântica, então também somos quânticos. Então, quando abrimos a caixa, não há medição, não há colapso da função de onda, simplesmente nos emaranhamos com o estado de tudo dentro da caixa. Então vemos o gato vivo e vemos o gato morto. Agora, como isso é possível? Estou adivinhando que você nunca viu um gato vivo e morto antes. Mas a solução é que você que viu o gato vivo e você que o viu morto realmente habitam mundos separados. Isso significa que eles existem em suas próprias realidades completas, que nunca irão interagir entre si. Mas de onde vieram esses mundos separados? Bem, algo que eu ainda não mencionei são todas as partículas do ambiente, as moléculas de ar, fótons, tudo o que não estamos monitorando. Se um objeto quântico em superposição se emaranha com o ambiente, disse que ele sofre decoerência ambiental. Isso divide a função de onda do universo, criando duas cópias do universo com pequenas diferenças. Então, uma descrição mais realista do gato de Schrödinger seria assim: o átomo radioativo evolui de 100% não decaído para uma superposição quântica de decaído e não decaído. O detector se emaranha com este estado de superposição do átomo, mas o detector está sendo bombardeado por todas essas moléculas de ar e fótons na caixa, que reagiriam de maneira diferente se detectassem radiação do que se não detectassem. Então, quase imediatamente, o detector se emaranha com o estado do ambiente. Ele perde a coerência bifurcando a função de onda em duas. Nesse momento, você é dividido em duas cópias idênticas, cada uma emaranhada com cada resultado do experimento. Você permanece o mesmo até abrir a caixa, mas aqui o gato está de fato vivo ou morto. Você estava apenas descobrindo ao abrir a caixa. O que não sabemos é que o outro resultado também aconteceu, apenas para alguém que não é mais você. Ambos os observadores vieram de você, mas não são mais você e nem idênticos entre si. Essa interpretação da mecânica quântica, chamada de muitos mundos, foi formulada por Hugh Everett. Se for verdade, a ramificação da função de onda acontece constantemente, possivelmente a uma taxa infinita. Criar infinitos mundos sutis e diferentes o tempo todo pode parecer implausível, para dizer o mínimo, mas considere que todos esses mundos são naturalmente parte da matemática da mecânica quântica. Muitos mundos apenas os levam a sério. Para eliminá-los, é preciso algo como o colapso da função de onda. E o ponto é que nossa experiência da realidade seria a mesma na imagem de muitos mundos, como se a função de onda colapsasse. Mas o formalismo é muito mais limpo e elegante. Tudo o que temos são funções de onda que evoluem sob a equação de Schrödinger. A implicação é que os fundadores da teoria quântica podem ter entendido exatamente ao contrário. A função de onda é a imagem completa da realidade, e nossa medição é apenas uma pequena fração dela, a parte com a qual nos emaranhamos quando interagimos com um objeto quântico em uma superposição. O universo também volta a ser determinístico. Todo resultado acontece 100% do tempo, só não parece assim para nós, porque só experimentamos nosso pequeno pedaço do multiverso. Agora, imagino que muitos de vocês tenham perguntas e possivelmente objeções a isso, então fui ao especialista. Oi, olá. Como você está? Pode entrar? Eu queria fazer um vídeo sobre muitos mundos, mas estava preocupado em estragar tudo. Vim aqui para encontrar Sean Carroll, professor do Caltech, que escreveu o livro sobre muitos mundos. O livro Algo Profundamente Oculto está disponível onde livros são vendidos. Vamos fazer provavelmente as perguntas comuns do YouTube, né? Os argumentos contra isso. Sim. Qual é o primeiro? Quantos mundos existem? Agora o primeiro é a energização. Como a energia é conservada é completamente claro na matemática. A energia de toda a função de onda é 100% superconservada. Mas há uma diferença entre a energia de toda a função de onda e a energia que as pessoas em cada ramo percebem. Então, o que você deve pensar não é em duplicar o universo inteiro, mas em pegar uma certa quantidade de universo e meio que subdividi-lo, fatiá-lo em duas partes. As partes parecem idênticas internamente, exceto que uma tem spin para cima e a outra para baixo.
Mas eles realmente contribuem menos do que o original para a energia total de tudo. Perguntemos quantos mundos existem, com que frequência eles estão se ramificando. Certo, não temos ideia. Há uma resposta curta para isso. Acho constrangedor não termos ideia. Certamente é muitas vezes, certo? O universo se ramifica quando um sistema quântico em superposição se emaranha com seu ambiente. Então você tem núcleos atômicos no seu corpo que são radioativos. Eles decaem 5.000 vezes por segundo. Há um decaimento radioativo no seu corpo. Cada um deles ou decai ou não. Você pode pensar nisso como uma superposição. Quando decai, ele interage com o que está ao redor, se emaranha e o universo se ramifica. É a função de onda, não é? A ramificação ocorre inúmeras vezes por segundo devido ao decaimento radioativo no corpo. Isso está ocorrendo indefinidamente? Não sabemos porque não sabemos se o número total de possíveis ramificações é infinitamente grande ou finito. É imenso de qualquer maneira. Há muito espaço para essas ramificações existirem, podendo ser finito, mas os detalhes dependem de aspectos não compreendidos sobre gravidade quântica, cosmologia, teoria de tudo e afins. É um número grande, mas desconhecemos sua magnitude exata. Vamos lidar com o equívoco de que muitos mundos significa que tudo que poderia possivelmente acontecer acontece. Sim, isso não é verdade. Muitos mundos significa que a função de onda obedece à equação de Schrödinger. Isso é o que significa. A equação de Schrödinger prevê que muitas coisas poderiam potencialmente acontecer, mas não tudo. Então, por exemplo, um elétron nunca se converterá em um próton. Isso violaria a conservação da massa, da carga e outros princípios fundamentais. Coisas da equação de Schrödinger dão probabilidade zero de acontecer. E quanto a você se tornar presidente? Sim, isso poderia acontecer. Existe um mundo em que você é presidente? Existe um mundo... Bem, para ser super claro, não seria eu quem seria presidente. Seria uma versão de mim, certo? Após a bifurcação, elas se tornam duas pessoas distintas. Mas há uma versão sua que é presidente atualmente. Sim, isso mesmo. E que tá tweetando. É um mundo de amplitude muito baixa. É uma probabilidade muito pequena, mas está lá sim. Quer dizer, eu acho que é assim que parece mais complicado do que, ou parece mais ridículo, Sim. do que Copenhague, porque em Copenhague é como se houvesse apenas um mundo, é isso. Isso mesmo. E é o que você experimenta. Mas olha, o universo, o bom e velho universo, esqueça a mecânica quântica, ok? Assim como o universo cosmológico, onde vemos todas as galáxias e tudo mais. Não vemos o universo inteiro, apenas uma porção finita, pois a luz se move à velocidade da luz, limitando o nosso alcance visual. O universo pode ser infinito em tamanho. É bem possível que o universo seja infinitamente grande, mas não sabemos com certeza. É plausível que em todo o universo pareça mais ou menos como o que vemos com galáxias e estrelas e todo o resto. Se isso for verdade, há um número infinito de cópias de pessoas exatamente como você. Alguns deles são presidentes, alguns deles estão ganhando campeonatos da NBA, alguns deles são supermodelos, seja o que for. É apenas porque há muitas diferentes reorganizações dos átomos, certo? Não tem nada a ver com mecânica quântica ou estranheza. Isso te incomoda? Isso, te irrita de alguma forma? Meio que sim. Acho que talvez deveria. Mas concordo, é menos estranho que a ideia quântica. E eu acho que em ambos os casos é porque, seres humanos há algum viés cognitivo. Existe um viés cognitivo que afirma que as únicas probabilidades possíveis para qualquer evento são 0%, 50% ou 100%. E quando eu digo que algo pode acontecer, mas a probabilidade é realmente baixa, as pessoas são como, mas pode acontecer, certo? Deixe-me focar na possibilidade de que isso aconteça. Eu sou como, não faça isso. Simplesmente não é suficientemente provável que valha a pena se preocupar de qualquer maneira. Quando o mundo se ramifica aqui, ele se ramifica instantaneamente longe? A resposta é, depende de você. Essa é a parte chata. Eu posso escrever uma descrição em que a ramificação ocorre instantaneamente por todo o espaço. Uso essa descrição para prever o que as pessoas verão. Todas essas previsões se concretizam totalmente verdadeiras. Posso escrever uma descrição onde a ramificação se propaga na velocidade da luz. Eu faço previsões diferentes, mas são exatamente as mesmas. Não há diferença entre o que essas duas imagens preveem. E o que isso reflete é que Deus não sabe sobre os ramos. Existe a função de onda do universo. Isso é tudo que realmente existe, certo? Dividir a função de onda do universo em diferentes partes que você e eu chamamos de ramos ou mundos é muito conveniente para nós, seres humanos. Mas é só isso. Não está incorporado na própria estrutura da realidade. É exatamente como o ar nesta sala.
Em vez de listar a posição e a velocidade de cada molécula de ar, eu apenas te digo a temperatura e a pressão e coisas assim, certo? É uma descrição conveniente para nós, humanos, não é a descrição completa da realidade. E os ramos funcionam da mesma forma. Se você se irrita com as duas maneiras diferentes de descrever a ramificação, lembre-se que a ideia de ramificação é apenas uma conveniência humana.